Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 11, Ansiando por Mais. Antes de começar, vamos orar. Pai querido Jesus, na Tua presença estamos, buscando de Ti, Pai amado, em nome de Jesus, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Precisamos do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para entendermos as Tuas mensagens. Eu suplico em nome de Jesus que o Senhor responda às preces do Teu povo, que o Senhor venha sarar o Teu povo, curá-los, fortalecê-los na fé. Querido Jesus, dá-nos a Tua bênção, em Teu nome que pedimos. Amém. Ansiando por mais. Você tem um desejo acima do desejo de viver nesta terra? Você anseia por mais? Ou você está contente com esta terra? Você está feliz em viver nesta terra, neste mundo de pecados? Você deseja algo mais? Que algo mais Deus está preparando para aqueles que são filhos e filhas dele? Queridos, Deus está preparando um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. É ali, neste novo céu e nesta nova terra, que nós vamos habitar com o nosso Deus. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E toda lágrima desaparecerá. Vamos viver eternamente com o nosso amado Jesus. Nós precisamos ansiar mais do que o que temos aqui. Deus tinha um sonho para Israel, que era a terra prometida. O Israel literal. Mas Deus tem um sonho para o Israel espiritual do Novo Testamento, que é o novo céu, é a nova terra de Canaã. Queridos, você anseia por isto? Você ora por isto? O verso áureo diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 6. O Antigo Testamento é a base, é o fundamento do Novo Testamento. Não podemos desprezar nem o Velho e nem o Novo Testamento. Ambos se completam. Tudo que antes foi escrito, tudo que está registrado no Antigo Testamento, foi registrado para o nosso ensino, para a nossa advertência. Queridos, nós não precisamos errar como Israel literal errou. Nós podemos aprender com os erros deles. Nós podemos aprender com a apostasia deles. Nós não precisamos nos apostatar. Laodiceia, conforme diz em Apocalipse capítulo 3, é uma igreja que está morna, está no caminho da apostasia, mas você não precisa apostatar. Você não precisa, porque você já aprendeu a amarga lição que Israel literal teve quando abandonaram Deus, e Deus os deixou entrar para o cativeiro. Queridos, tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que não cobicemos as coisas terrestres como eles cobiçaram, para que não nos deixemos levar para as paixões da carne como eles se deixaram, para que não adoremos ídolos como eles adoraram, para que Baal, o Deus Sol, não venha ser uma idolatria na sua vida. Queridos, Deus quer nos poupar de sofrimento. Deus quer abreviar a volta de Jesus Cristo, para que o seu povo sofra menos, porque a angústia qual nunca houve vai acontecer, mas Deus vai abreviar o tempo, porque Deus quer nos resgatar. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Você sabe que a maior maquete do mundo, ela está ali no Museu de Arte do Queens, na cidade de Nova York. Ali está a maior maquete arquitetônica de uma cidade em todo o mundo, representando todos os edifícios de Nova York. Esta maquete foi construída na base de 2,5 cm, correspondendo a 33 metros. Ou seja, na maquete, 2,5 cm correspondem a 33 metros. A maquete abrange quase 870 metros quadrados. É a maior maquete do mundo. Mas, queridos,
Existe uma maior maquete do que esta. Deus construiu uma maquete no Antigo Testamento, que é o Santuário da Terra. O tabernáculo construído por Moisés no deserto, ele era pequeno. Mas o Templo de Salomão construído, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era uma grande maquete, uma enorme maquete, toda em mármore. E, queridos, ali estavam a maquete do santuário celestial. Deus construiu na terra uma maquete do que existe no céu. Deus é didático. Deus nos ensina de uma forma muito didática. Ele nos conduz do conhecido para o desconhecido. Ele tornou o santuário da terra algo conhecido e explicou o plano da salvação todinho através do santuário terrestre. E através do santuário terrestre, Deus nos ensinou que o Cordeiro e o sangue do Cordeiro, que representava Jesus, é a única solução, é o único escape, é o único meio para nos salvar. Deus sempre desejou, e Ele deseja ainda, nos conduzir do santuário terrestre, que é o conhecido, para o desconhecido, que é o santuário celestial. Lá onde Jesus Cristo é o nosso sacerdote e é o nosso sumo sacerdote e intercessor. Nesta semana, nós vamos estudar aquilo que a Bíblia nos ensina no Antigo Testamento e que corresponde a grandes verdades no Novo Testamento e no Santuário Celestial também. Na parte de domingo, batizado em Moisés. O que significa batizados em Moisés? Abra sua Bíblia e vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o verso 1 até o verso 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 até o verso 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Você sabe, você conhece a história do povo de Israel, que todos atravessaram pelo Mar Vermelho, que se fez uma grande muralha de um lado, uma grande muralha do outro lado, e eles passaram em seco. E como Deus também os conduziu pelo deserto, cobrindo-os com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Por isso diz aqui, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, diariamente. Lá estava a nuvem. Onde eles iam, lá estava a nuvem, cobrindo-os durante o dia, produzindo sombra naquele deserto. É difícil atravessar o deserto, mas eles não atravessaram o deserto sozinhos. Você também tem um deserto, meu irmão. Eu e você estamos atravessando um deserto, mas esta nuvem que era Jesus Cristo, pairando sobre Israel, cobrindo-os com uma sombra, para que o sol não os castigasse, esta sombra, que é Jesus Cristo, ela existe hoje. Jesus Cristo está com você a cada passo nesta jornada. Quando você estiver atravessando pelo vale da sombra da morte, esta sombra que é Jesus Cristo, que o protege. Esta coluna de fogo que à noite iluminava Israel e aquecia o acampamento israelita, esta coluna de fogo também é Jesus. Ele está com você para iluminar a sua noite de trevas. Ele está com você durante o dia para trazer sombra. Queridos, Deus é um Deus presente, é um Deus pessoal, é um Deus que está perto dos seus filhos. Como ele provou durante a travessia pelo deserto, ele provou que ele estava perto. Ele estava na nuvem, ele estava na coluna de fogo, ele estava na rocha que produzia água. Aquela rocha era espiritual, como a nuvem também era espiritual. Por onde Israel ia no deserto, lá estava a rocha que produzia água. Água para eles matarem a sede. E queridos, aqui diz, capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Era um símbolo do batismo. Todos eles passaram por dentro das águas. Por isso, batizados em Moisés, era um símbolo do batismo. Assim como no Novo Testamento, Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo.
Nós temos que passar pelas águas. Israel passou pelas águas nos dias de Moisés, na travessia do Mar Vermelho. Mas, queridos, nós também somos batizados, passamos pelas águas. Nós morremos para o pecado, somos sepultados nas águas, ressuscitamos como novas criaturas, como filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, vivendo para agradar o nosso Pai Celestial e obedecer a sua lei. E 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 diz: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Aquele milagre que Deus fez derramando o maná todos os dias da semana, ou seja, de domingo a sexta caía o maná. Do primeiro dia ao sexto dia caía o maná. E no sexto dia caía em dobro, para que eles guardassem, assassem e cozinhassem, e pondo à parte para comerem no sábado, porque no sábado não caía o maná. Aquele maná também era espiritual, era um milagre de Deus. Assim também hoje Deus continua te alimentando, meu irmão. Deus continua te alimentando. Não pense que por guardar o sábado, não pense que porque você não trabalha no sábado, sua família vai passar fome, você vai estar desamparado. Não, meu querido irmão. Mesmo que você perca um emprego porque guarda o sábado, mesmo assim Deus o sustentará. Deus sustentou o meu pai, que perdeu o emprego por causa do sábado. Mas meu pai estava firme na decisão de guardar o sábado. Ele disse: eu sou pobre, estou desempregado, porque eu quero guardar os mandamentos de Deus. E se Deus permitir que a minha família passe fome porque eu estou guardando o sábado, então a culpa é de Deus, não é minha. Mas Deus não deixou a família do meu pai passar fome. Deus o sustentou durante 2 anos desempregado. Nada nos faltou. Queridos, quando Deus dá ordem, não se intimide, cumpra com a ordem que Deus deu. Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, lembre-se do dia do sábado para o santificar. Não tenha medo. Você não perde nada com Jesus Cristo. Com Jesus, você só ganha. Ele nos sustenta. Aqui diz: todos comeram de um mesmo manjar espiritual, que era o maná, por 40 anos. E aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 4, diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Aquela água que jorrava da rocha, uma água cristalina e gostosa de se beber, refrescante. Nunca faltou esta água durante os 40 anos no deserto. Embora a Bíblia fale de 2 vezes da rocha, mas, queridos, a rocha jorrando água não aconteceu 2 vezes. Aconteceu diariamente por 40 anos. Porque aqui no verso 4 diz que onde eles estavam, por onde eles caminhavam pelo deserto, lá estava a rocha. Era uma rocha espiritual, porque é Jesus Cristo. E dali jorrava água. Leia comigo atentamente o verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam do quê? Bebiam da pedra espiritual que os seguia. Presta atenção nesta frase. Bebiam da pedra espiritual. Então a rocha era espiritual. Tudo ali era milagre. A coluna de fogo, a nuvem, o maná e também a rocha que jorrava água. Tudo era milagre. Deus é um Deus de milagres. Ele opera milagres hoje ainda, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia, acredite nele. Ele não vai decepcioná-lo. Não vai decepcioná-lo. E todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra os seguia. Quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento e seguiam na direção que a nuvem os conduzia. E, queridos, onde eles acampavam, lá estava a rocha, lá estava a pedra, de onde eles bebiam a água. E a pedra era espiritual, não é? Bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha eterna, sobre a qual a igreja está construída. A igreja não está construída sobre a pedra que é Pedro. Pedro, Jesus disse: tu és
Petros. No masculino, tu és Petros, um pedaço de pedra. Mas sobre esta pedra edificarei minha igreja. Quando Jesus falou sobre esta pedra edificarei a igreja, ele não usou o nome de Pedro. Ele usou o feminino, Petra. E Petra não é pedaço de pedra. Pedro, que é Petros, é um pedaço de pedra. Mas Petra, sobre a qual a igreja está construída, a palavra feminina, significa rocha. Queridos, Jesus construiu a sua igreja sobre a pedra, sobre a rocha. E a rocha na Bíblia é Jesus. A rocha eterna, nosso esconderijo. E aqui diz o verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria, queridos. Da maioria de toda aquela multidão de homens. Eram 603 mil homens de 20 anos para cima que saíram do Egito. Mas dos 603 mil homens de 20 anos para cima, todos morreram com exceção de Josué e Calebe. Queridos, Moisés também permaneceu vivo. Ele não entrou na terra de Canaã, mas ele esteve durante os 40 anos vivo. Queridos, então daqueles homens que saíram do Egito com mais de 20 anos, somente Moisés, Josué e Calebe. Todos os outros morreram. E os homens que tinham menos de 20 anos continuaram vivendo porque eles entraram na terra de Canaã. Eles possuíram a terra. Mas era uma multidão, quando você soma os homens com as mulheres e com as crianças, nós vamos ter aí uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Todos eles viram os milagres de Deus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, diz o verso 5, pelo que foram prostrados no deserto. Deus quer que façamos a vontade dele. Não pense, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus Cristo te salva para que você continue fazendo a tua vontade. Não. Jesus Cristo se deu a si mesmo, tornando-se um de nós e morrendo na cruz. Mas não é para que você continue fazendo a tua vontade. Jesus nos comprou com o seu sangue, Jesus nos perdoa os pecados, Jesus se torna o nosso Salvador e então ele se torna o Senhor da nossa vida. E Jesus, como Senhor da nossa vida, exige que a vontade dele seja feita na tua vida. Existe um trono no seu coração. E esse trono é para você entronizar Jesus como Senhor da sua vida. É a vontade dele. São os mandamentos dele que nós temos que obedecer. Queridos, Deus não se agradou da maioria daqueles israelitas porque eram desobedientes, idólatras, profanos. Por isso eles caíram no deserto. Eles eram murmuradores, reclamões. Deus não tolera reclamações. Há pessoas que reclamam de tudo. Nós temos que aprender a ser gratos. Gratos, porque Deus tem duas moradas. Uma no céu e outra no coração agradecido. Deus não tolera a murmuração. E eles murmuravam muito, reclamavam demais. Por isso, caíram no deserto. Verso 6. E estas coisas foram feitas em figura, em símbolo. É uma representação do que pode acontecer conosco hoje. O que aconteceu com Israel no deserto, pode acontecer conosco hoje. E está acontecendo na vida de muitos cristãos de Laodiceia hoje. Porque eles continuam sendo murmuradores, continuam sendo incrédulos, desobedientes, profanos. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que você cobiça na sua vida, meu irmão? Quais são as prioridades da sua vida? Os seus projetos, os seus sonhos estão na terra? Então você vai ficar nesta terra e vai morrer aqui. Mas se os seus sonhos e os seus projetos estão no céu, que Jesus foi preparar para nós, então você vai ser arrebatado com Jesus para o céu. Onde estão os seus projetos, os seus sonhos? Onde está o seu coração? Verso 7. Não vos façais idólatras. Existiam idólatras naquele tempo? Sim.
adoravam ídolos, adoravam o sol. E hoje? Hoje, com esse domingo climático, eu estou ouvindo de pastores protestantes e pastores também da minha igreja, dizendo que não há nenhum problema em nós entrarmos juntamente com o mundo, com esse ecumenismo que está exaltando o domingo climático. Eles dizem, contanto que a gente guarde o sábado, não tem problema de a gente se unir com eles na promoção do domingo climático. Queridos, isso é muito sutil. Nós não poderemos exaltar o domingo climático. Nós deveremos exaltar o sábado climático. Nós deveremos exaltar o 7º dia da semana como dia de descanso da família, não o domingo. O ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo para Roma. Todo mundo que entra no ecumenismo está caminhando em direção a Roma. Mas Deus não quer que você se submeta a Roma, porque Roma tem um sinal de autoridade que é o domingo. E Jesus tem um sinal de autoridade que é o sábado. Portanto, não nos façamos idólatras, adorando o sol. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo se assentou a comer e a beber e levantou-se para folgar. Eu fui no dicionário para saber o que quer dizer a palavra folgar. Folgar quer dizer farra, fazer farra, orgia. Queridos, quando você se une para se banquetear com as coisas da carne, coisas carnais, coisas sensuais, coisas pornográficas, então você está folgando. Isto é folgar. E o povo de Israel comeu, bebeu e levantou-se para folgar, para dançar. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo, ele viu o povo dançando ao redor do bezerro de ouro. E você pode estar dizendo, pastor, mas hoje nós não adoramos o bezerro de ouro. Pode ser que você não adore o bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro hoje, ele vem diferente, ele vem com outro aspecto, outra linguagem. Hoje muitos adoram o ouro do bezerro. Hoje muitos adoram as novelas, os filmes de Hollywood, as músicas populares profanas, os videogames. Queridos, o nosso mundo jaz no maligno, mas nós não estamos nas mãos do maligno. Nós somos de Jesus. E o padrão da minha vida é Jesus. O exemplo que eu sigo é Jesus. O modo de vida de Jesus. Esse tem que ser o estilo de vida seu e meu. Nós não podemos comer e beber fazendo do estômago o nosso Deus. Não é o que você gosta de comer, não é o que você gosta de beber, mas é o que Deus quer que você coma e beba. Nós não vamos folgar, praticar farra ou orgia como o mundo, mas nós somos sóbrios. Nós estamos aqui para salvar almas, para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Nós temos uma missão nesta terra. Não podemos perder o foco. Aqui o verso 8 diz, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Eles se prostituíram sexualmente. Eles se uniram a mulheres que não eram do povo de Deus. Como é hoje com o povo de Deus? Será que o povo de Deus está se prostituindo? Queridos, muitos estão vivendo sexualmente sem serem casados. Não se casam, dormem juntos, praticam sexo, praticam fornicação, assistem filmes pornográficos para se sentirem excitados para o sexo. Queridos, o povo de Israel se prostituiu. Prostituição, pecado sexual. Hoje é grande o pecado sexual do povo de Deus. Pecado sexual às escondidas. Antes do casamento, já estão vivendo juntos. Não nos prostituamos, diz aqui, como alguns deles fizeram. E Deus abomina a prostituição. Deus não abomina o sexo. Foi Deus que criou o sexo, a sexualidade veio do Jardim do Éden.
Mas Deus quer que você se case. É direito seu ter uma mulher, é direito seu ter um homem, mas vocês se casem, convidem Deus para o seu casamento. E então o sexo será abençoado por Deus, o sexo dentro do casamento, onde você é o esposo, ela é a esposa, e Deus abençoa este matrimônio, como abençoou o casamento lá no Jardim do Éden. Mas muitos estão se prostituindo com mulheres que não são suas, adultérios, homens casados, mulheres casadas, se prostituindo com outro homem, outra mulher, que não é o seu marido. Não nos prostituamos como alguns deles, e caíram 23 mil. Deus os matou. Deus os matou. 23 mil caíram num dia. Deus demonstra o seu desagrado pela prostituição do seu povo. O que é que você está esperando? Que Deus demonstre o desagrado dele pela vida pecaminosa, pela pornografia, pela masturbação, enfim, por esta vida profana que você está vivendo? Nós temos que buscar a pureza. Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de mente. Bem-aventurados, porque eles verão a Deus. Queridos, o verso 9 diz: não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não tentem a Cristo quando você sabe o que é pecado e insiste em praticar aquele pecado. Você está tentando a Cristo. Você está fazendo Jesus Cristo sofrer. Você está pregando novamente os cravos nas mãos de Jesus. Você está furando com a lança o lado de Jesus. Cada vez que você decide pecar voluntariamente, pecar conscientemente, você está magoando o coração de Jesus. E o verso 10. Não murmureis. Deus se desagradou pela murmuração do seu povo. Homens e mulheres murmurando, reclamando do maná. O maná que era o pão do céu que Deus proveu. Eles disseram: este vil maná, esse maldito pão. Eles queriam carne. Eles queriam os panelões de carne do Egito. Queridos, Deus está preparando você não para viver no Egito. Deus está preparando você para viver no céu. E o regime alimentar que Deus tem para você é aquele que Deus deu para Adão e Eva no Jardim do Éden, que está em Gênesis capítulo 1, verso 29. Em Gênesis capítulo 1, verso 29, está o regime alimentar que Deus deu para Adão e Eva antes do pecado. E é este regime alimentar que nós vamos ter no céu e na nova terra. Nós temos que aprender a viver dos grãos da terra, dos cereais da terra, das castanhas da terra, dos frutos que dão semente. Nós temos que aprender a viver disto aqui. Porque aqui nós começamos a viver a vida que vamos dar continuidade no céu. Deixe os animais em paz. Respeite a vida dos animais. Aqui diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E o verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Tudo o que aconteceu, tudo que foi registrado para exemplo seu, como símbolo do que pode acontecer para o povo de Deus hoje. Tudo que lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. É chegado o tempo do fim, meu irmão. Se você estava esperando o fim do mundo, eu quero avisar você que o fim do mundo já chegou. Toda essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, toda esta angústia das nações que estamos vivendo hoje, já é o fim do mundo. Nós estamos nos preparando para entrar na angústia qual nunca houve. Esta angústia qual nunca houve vai começar após a lei dominical ser aprovada. Mas hoje, antes da lei dominical ser aprovada, nós já sentimos e percebemos a angústia das nações. Mas esta angústia vai ser intensificada com a aprovação da lei dominical e a perseguição ao povo de Deus. Agora, lá no Afeganistão, queridos, o Talibã está perseguindo aqueles que têm aplicativos da Bíblia no seu celular. Lá no Afeganistão, hoje, se for descoberto no seu celular, no seu aparelho, um aplicativo contendo a Bíblia,
você simplesmente será morto. A perseguição aos cristãos já começou. Queridos, Deus deixou tudo escrito para o nosso ensino, para a nossa advertência, para que nós não caiamos no deserto, não caiamos na travessia do deserto, mas louvemos a Jesus Cristo, que é sombra, que é coluna de fogo na nossa vida, que é o nosso maná, que é a nossa água. Bendito seja este Jesus Cristo, que é tudo na minha vida, é tudo na sua vida. Aleluia. Na parte de segunda-feira, ritual e sacrifícios. Deus instituiu todo o cerimonial do santuário terrestre. Antes do santuário terrestre ser construído, já existia o sistema de sacrifícios. O sistema de sacrifícios começou no Jardim do Éden, quando Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira de Adão e Eva, aventais que estavam tentando cobrir a nudez causada pelo pecado. Ora, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a nudez causada pelo pecado só pode ser coberta pela justiça de Cristo. Aqueles aventais de folhas de figueira, Deus os arrancou. E um cordeiro foi morto. E com a pele daquele cordeiro, Adão e Eva foram vestidos com a pele do cordeiro. A pele do cordeiro representa a justiça de Cristo. Um cordeiro teve que morrer para que Adão e Eva fossem vestidos com a pele do cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo teve que morrer para que você e eu sejamos cobertos com a sua justiça. A vestimenta da justiça de Cristo, ela nos cobre. E a nudez causada pelo pecado desaparece. Porque aos olhos de Deus, você que abraçou a Jesus e é coberto pela justiça de Cristo, Deus o Pai olha para você como se você nunca tivesse pecado. Isto é fato, isto é real. Porque Deus vê Cristo em você. Porque você está revestido de Cristo. O sistema de rituais e sacrifícios encontrados no Antigo Testamento, principalmente em Levítico, apresenta exemplos adicionais do que vimos na lição de ontem. Os símbolos do Antigo Testamento apontam para as verdades do Novo Testamento. Embora os leitores modernos da Bíblia ignorem esses rituais, eles contêm verdades espirituais importantes e de grande valor para os que estudam os rituais. Vamos ler. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, verso 32 a 35. Levítico capítulo 4 e o verso 32 a 35. Aqui nós lemos: Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha a trará, e a porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. O pecador tinha que trazer uma cordeira, ou um cordeiro, confessar o seu pecado sobre a cabeça daquele cordeiro. E os pecados do pecador, os pecados eram transferidos para o cordeiro. Ele tinha que matar aquele cordeiro. O cordeiro era colocado sobre o altar para ser queimado. Parte daquele sangue era tomado pelo sacerdote e ele tocava as 4 pontas do altar. O restante do sangue era derramado no pé do altar. Queridos, o pecado era transferido para o cordeiro e do cordeiro era transferido para o sacerdote. E o sacerdote entrava no lugar santo. E ao queimar o incenso sobre o altar de incenso no lugar santo, aquele pecado que tinha sido transferido para o sacerdote, ao ele queimar o incenso no lugar santo, a fumaça do incenso aromático subia e passava por cima do véu e entrava no lugar santíssimo. O pecado era transferido para o Santíssimo e era ali acumulado durante o ano todo. Mas um dia no ano, dia 10 do 7º mês, o dia de Yom Kippur, era o dia do juízo do povo de Israel. Naquele dia, nesse único dia, dia 10 do 7º mês,
O sumo sacerdote, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote entrava uma vez no ano no Santíssimo para fazer a purificação dos pecados que foram acumulados durante o ano todo. Era o dia do juízo. Se alguém não confessasse os pecados até o dia do juízo, dia 10 do 7º mês, seria então extirpado, arrancado do povo de Deus, para nunca mais pertencer ao povo de Deus. Tudo que era feito no santuário da terra era um símbolo do santuário celestial, porque o santuário da terra era uma maquete do santuário celestial. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus ordenou para Moisés. Queridos, nós vemos em João capítulo 1, verso 29, abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 29. Vejam as palavras de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus? Porque aquele homem que estava na frente de João, queridos, o homem que estava na frente de João Batista, ele era o Filho de Deus que encarnou, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e se tornou um de nós. E ele veio para morrer. Ele não veio passear na terra, ele não veio brincar na terra, ele veio para morrer pela humanidade. Sem a morte de Cristo, sem o sangue de Cristo, não há remissão dos pecados. Não existe salvação pela lei. A salvação é pelo sangue de Jesus Cristo. A lei é implantada no coração dos salvos em Jesus Cristo. A lei, ela tem valor na vida daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Aí sim, eles se tornaram filhos e filhas de Deus, e a lei de Deus, os 10 mandamentos, é honrada, é importante para eles, porque eles são filhos e filhas de Deus. Queridos, não há remissão dos pecados sem sangue. Jesus é o Cordeiro, simbolizado por 4.000 anos, mas agora era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por isso João Batista, olhando para Jesus Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode ler também na primeira carta de Pedro. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 18 a 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 18 a 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Você não foi comprado por qualquer coisa, por um precinho qualquer. Queridos, o sacrifício que Jesus fez para salvar você e a mim foi o maior de todos os sacrifícios. Não existe preço, não existe um valor que você possa avaliar. Foi tudo que o céu tinha. Deus o Pai deu tudo que ele tinha, deu seu Filho unigênito, o único desta espécie, que nasceu santo. Por isso ele é o Filho unigênito, porque ele é o único que já nasceu santo nesta terra, gerado pelo Espírito Santo. Ninguém mais nasceu santo. Ninguém mais nasceu santo. Só existe um, que é Jesus Cristo, o único dessa espécie. E ele viveu uma vida santa aqui nesta terra. Por isso ele pôde morrer pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecados para morrer pelos seus pecados, pelos pecados dele. Ele não tinha pecados. Por isso ele morreu pelos nossos pecados. Por isso ele, ao morrer na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, porque ele não tinha pecados pelos quais morrer, mas ele morreu pelos nossos. Por isso ele esmagou a cabeça da serpente. Não foi por coisas corruptíveis, como prata, por ouro, que fomos resgatados, mas, aqui diz o verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele viveu vida santa e morreu sendo santo, o santo de Deus. Mas ele morreu porque ele se tornou pecado na cruz. Na cruz, ele assumiu os nossos pecados, de fato. Por isso ele morreu. Por isso ele morreu. Se Jesus não assumisse os nossos pecados, ele não morreria. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, ele não morreria. Mas como ele morreu então? Porque ele assumiu os nossos pecados. E como ele assumiu de fato,
a morte também dele foi uma morte real. Por isso ele se sentiu separado do Pai. Não porque ele tivesse pecado dele, mas porque ele assumiu os nossos pecados de uma forma tão real, realística, que ele se sentiu separado do Pai. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a agonia que o ímpio vai sentir lá na segunda morte. Aquela agonia que o ímpio vai sentir na segunda morte, que será uma morte eterna. Jesus sentiu na cruz, porque ele se sentiu separado do Pai pelos nossos pecados. Ele não estava enxergando, quando ele estava na cruz, pregado, ele não estava enxergando a sua ressurreição. Não, queridos, porque ali ele se tornou pecado. Se tornou pecado por você. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, todo o santuário terrestre tinha um sistema, um ritual que mostrava Cristo como Salvador. O cordeiro representava Cristo como Cordeiro de Deus. O sacerdócio de Arão, o sacerdócio levítico, representava Jesus Cristo como nosso sacerdote. Todo o santuário da terra. O pátio do santuário terrestre, onde o cordeiro era morto, representava o próprio planeta Terra, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu no Monte do Calvário. O altar de holocausto do santuário celestial não está no céu. O altar de holocausto, onde o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, morreu, não está no céu, está na terra. Foi no Monte do Calvário que ele foi morto. Por isso, queridos, o santuário celestial tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas o pátio está fora do céu. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 11, verso 2 e 3, ali diz: deixe fora, meça o santuário celestial, mas deixe fora o pátio. Deixe fora o pátio, para que as nações pisem. Ou seja, lá está o santuário celestial, lugar santo e santíssimo. E o pátio é o planeta Terra, onde estão as nações, onde está o monte do Calvário, o altar de holocaustos, onde o Filho de Deus foi morto. Foi aqui que Jesus morreu e ressuscitou e subiu ao céu para ser sacerdote nosso no santuário celestial, onde ele esteve por 1800 anos como nosso sacerdote, intercessor e advogado, começando o trabalho de juiz. Começou a julgar no ano de 1844, quando ele entrou para o lugar santíssimo, dando início então à obra do juízo celestial. Ele não deixou de interceder, mas ele assumiu mais uma função, que é de juiz no santuário celestial. Queridos, todo o ritual e sacrifícios do santuário da terra era uma maquete, era um símbolo, era uma ilustração da verdadeira obra que Jesus realiza no santuário celestial como seu sacerdote. Bendito seja Deus, que nos leva do conhecido para o desconhecido e nos ensina lições preciosas. Desfrute a bênção deste Jesus, que é sacerdote e advogado seu e meu. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia! Na parte de terça-feira, o exemplo de descanso. Deus nos deu exemplos, Deus nos deu maquete, Deus nos deu símbolos. E qual é o exemplo de descanso que ele nos deu? Abra sua Bíblia e vamos ler em Hebreus capítulo 4. Queridos, quando Deus conduziu o seu povo através dos 40 anos pelo deserto, Deus queria colocá-los na terra que emanava leite e mel. A terra de Canaã, a promessa tão almejada pelo povo de Israel durante aqueles 40 anos, queridos, representava o descanso em Deus. Porque ali eles teriam a paz, ali eles teriam um descanso físico, deixariam de ser peregrinos pelo deserto, mas ali eles herdariam a terra prometida, que manava leite e mel. Então, entrar na terra prometida era como que entrar no descanso de Deus. Mas a maioria esmagadora não entrou no descanso de Deus. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da prostituição, por causa da murmuração, por causa da idolatria, porque eram profanos, porque eram incrédulos, eram rebeldes. E Deus disse: eles não vão entrar no meu descanso. E por isso pereceram no deserto.
não entraram na terra prometida. Queridos, essa terra prometida que eles não entraram é um símbolo da nova terra e do novo céu. Será que a maioria do povo de Deus hoje vai perecer pelo deserto e não vai conseguir entrar na terra prometida, que é o novo céu, a nova terra, pelas mesmas razões, pelos mesmos pecados? Você vai continuar sendo prostituto? Você vai continuar sendo fornicário? Você vai continuar sendo pornográfico? Você vai continuar sendo murmurador, reclamador, adorador do sol? Você vai continuar bebendo vinho de Babilônia e vai ficar fora da terra prometida? Não permita, meu querido irmão, minha querida irmã, que isso aconteça com você, porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que não aconteça com você o mesmo que aconteceu com Israel, que pereceu no deserto e não entraram no descanso de Deus, na terra prometida. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Hebreus capítulo 4, verso 1 até o verso 11. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque muitos ficaram para trás naquele tempo. Mas Paulo agora está escrevendo para a igreja do Novo Testamento. Paulo escreveu para a igreja do Novo Testamento, usando como exemplo de desobediência, exemplo dos que ficaram para trás e que não entraram no repouso, usando como exemplo Israel lá do deserto. Mas Paulo está escrevendo isso para que você não cometa o mesmo pecado. Por isso diz aqui em Hebreus capítulo 4, verso 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Como é que é a palavra da pregação? Como é que um sermão pode ser pregado e você não aproveitar nada? Se o sermão não estiver misturado com a sua fé, lembre-se que quando Jesus realizava milagres, não dependia da fé só de Jesus. Precisava também haver fé naquela pessoa que ia ser curada. Queridos, se eu estou pregando um sermão inspirado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está agindo na sua mente, no seu coração, de nada vai aproveitar esse sermão para você. Porque o Espírito Santo está usando a mim, mas o Espírito Santo precisa também estar em você, para que a mensagem que eu estou pregando seja uma bênção na sua vida. Isso não aconteceu com Israel. Por isso Paulo está dizendo aqui em Hebreus capítulo 4, verso 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. As pessoas entram na igreja vazias e saem vazias. Muitas vezes o pregador está vazio. E muitas vezes os adoradores estão vazios. Estão vindo ali por hábito. Aqui diz o finalzinho do verso 2, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra pregada tem que ser misturada com a fé daqueles que estão ouvindo a pregação. Você está entendendo isso? E o verso 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Você encontra a salvação em Jesus Cristo. Você encontra o repouso em Jesus Cristo. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Deus terminou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Mas agora o descanso que ele estava prometendo para o Israel idólatra era a terra prometida. E o povo não entrou, a maioria não entrou na terra prometida, por causa da incredulidade. Não descansaram em Deus, porque eles preferiram o pecado. E o verso 4, porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, está claro aqui. As boas novas foram pregadas primeiramente para o Israel literal, mas eles não entraram no repouso de Deus, nem na terra prometida, e nem receberam o Messias como Salvador. Quando Jesus Cristo veio, se tornou um de nós, ele também foi rejeitado
por Israel literal. Os líderes da nação e o povo, em massa, eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre nós e a cabeça dos nossos filhos. Não entraram no repouso de Deus, que era a terra prometida, e não entraram no repouso de Deus, que é o descanso em Cristo, libertação dos pecados. Não desfrutaram esta bênção por causa da desobediência. E o verso 7 determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quando Paulo está falando aqui, procuremos, pois, entrar naquele repouso. Queridos, o sábado é o repouso que Deus preparou para o seu povo. O sábado representa não só o repouso das obras, dos trabalhos, o repouso físico. O sábado representa também o repouso espiritual. Quando você é perdoado, quando você é salvo, quando você repousa em Cristo como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Aqui está falando do descanso físico, mas está falando também do descanso espiritual. E quando nós entrarmos na nova terra, no novo céu que Deus está preparando, quando formos arrebatados, nós vamos estar entrando aonde? No repouso de Deus, o repouso eterno, a salvação eterna. A terra que manava leite e mel era para o Israel literal o descanso que Deus estava preparando para eles. Hoje Deus está preparando outro descanso para você. O descanso da salvação em Cristo Jesus e perdão dos seus pecados em Cristo Jesus, e também o descanso de um novo céu, de uma nova terra, para onde seremos arrebatados, para vivermos eternamente com Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, não endureçam o coração. Esta frase, não endureçam o coração, chama a minha atenção. Chama a minha atenção porque quando eu leio Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4, você pode perceber que Deus, o Espírito Santo, usou Paulo para repetir aqui no capítulo 3 duas vezes: não endureçam os vossos corações. E no capítulo 4, de novo, não endureçam os vossos corações. Por que que por 3 vezes, nestes poucos versos aqui, de Hebreus 3 e 4, Deus fez com que Paulo repetisse 3 vezes que não endureçam os vossos corações? Por que que Deus repetiu 3 vezes? Porque é muito provável que o povo de Deus hoje, o Israel espiritual de Deus hoje, do Novo Testamento, que diz estar se preparando para a volta de Jesus, é muito provável que este povo também esteja endurecendo o coração. Por isso Deus já falou lá em Apocalipse capítulo 3, que o seu povo está com o coração endurecido, porque não é quente e não é frio, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que quer dizer esta frase? Porque tu não és quente e não és frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está dizendo: vocês não vão entrar no meu repouso. Deus não vai levar para o céu mornos, pessoas que bebem o vinho de Babilônia, pessoas que estão compromissadas com o mundo. Queridos, é a mesma frase que Deus usou: não entraram no meu repouso porque foram desobedientes. Deus está dizendo para Laodiceia: porque você não é quente e você não é frio, porque você é morno, você é apostatado, você tem um pé na igreja e um pé no mundo. Sábado de manhã você me louva, mas sábado à noite você vai atrás do mundo, vai atrás dos filmes de Hollywood e fica até madrugada assistindo, porque é isto que realmente te agrada. O domingo para você, você diz que guarda o sábado, mas o domingo para você é um dia mais prazeroso, é o dia que você curte,
Você não está curtindo o sábado, você está curtindo o domingo. Isto é vinho de Babilônia. Queridos, a mesma razão por que Israel pereceu no deserto e não entrou no repouso de Deus, hoje Deus está dizendo para a sua igreja de Laodiceia: vocês são mornos. Por isso Jesus, lá em Apocalipse 3:20, está batendo na porta dos laodiceanos. Ora, meus queridos, se Jesus, lá em Apocalipse 3:20, está: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Por que Jesus está falando para, especificamente, os cristãos de Laodiceia? Para os cristãos de hoje. Para você e para mim. Por que ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato? Porque ele está à porta. Ele não está dentro. Ele não está dentro da sua vida. Ele não está dentro da sua igreja, porque é uma igreja morna. Porque não existe igreja morna. Não existe vida morna com Jesus Cristo dentro. Mas quando Jesus Cristo está fora pedindo para entrar, é porque ele não entrou, a porta não foi aberta. Por isso a vida está morna, está apostatada, está compromissada com o mundo. Existe esperança para os de Laodiceia? Existe esperança se abrirem a porta. Mas a carta de Laodiceia termina mostrando Jesus batendo a porta. Está inacabada, está incompleta esta história. Lembram-se da história do filho pródigo que voltou para casa e o pai fez uma festa para ele, e quando o irmão mais velho chegou, não quis entrar na festa, e o pai insistiu para ele entrar na festa, mas ele estava magoado, ele estava chateado, ele não quis entrar na festa. E aí termina a parábola. Eu pergunto: será que o irmão mais velho finalmente entrou na festa ou não? Ficou incompleta a história. Você termina a história. Você termina a história. Assim também a carta de Laodiceia. Será que Jesus continuou batendo eternamente na porta, pedindo entrada na igreja de Laodiceia? Será que eles abriram a porta? Ou ele ficou para o lado de fora? A história está incompleta. Você pode terminar esta história abrindo a porta do seu coração, dizendo: Jesus, entre na minha vida, viva em mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você disser como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 21, para mim o viver é Cristo, se este for o lema da sua vida, então você não vai ser morno. Você vai ser um cristão remanescente, batizado pelo Espírito Santo, mas perseguido pela igreja. Não pense que o remanescente vai viver bem dentro da igreja. Eles estão na igreja, mas eles são perseguidos. São proibidos de pregar, porque a igreja está morna. Você termina esta carta de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Você pode terminar esta carta de Laodiceia de uma forma linda, abrindo a porta do seu coração e deixando que Jesus viva em você. Faça de Jesus Cristo tudo na sua vida. Repita como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Na parte de quinta-feira, conquistando uma cidade celestial. Você tem algo para conquistar? Eu me lembro de um texto que Ellen White fala que nós temos um inferno a evitar e um céu a ganhar. Um inferno a evitar e um céu a ganhar. Nós temos um céu para ganhar, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós temos uma nova Jerusalém, que é a cidade do Deus vivo. É o tabernáculo de Deus com o seu povo. Jesus Cristo foi preparar-nos um lugar. João capítulo 14, verso 1 a 3. Vou preparar-vos lugar. E se eu preparar-vos lugar, e Ele está preparando o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. João 14, 1 a 3. Nós temos algo a conquistar, que é a cidade do Deus vivo. É a nova Jerusalém, é onde está o santuário celestial, é onde está o lugar santo, é onde está o lugar santíssimo, é onde está o trono de Deus. Queridos, nós temos algo a desejar, algo muito maior, extremamente maior do que esta vidinha terrestre que vivemos aqui, cheia de perigos, de ameaças. Queridos, Jesus Cristo quer incendiar em você
esta paixão por Ele, paixão por Jesus Cristo, e esta paixão pelo céu, esta paixão pela nova terra, pela nova Jerusalém, conquistando uma cidade celestial. O desenvolvimento lógico das principais ideias de Hebreus 4 torna-se evidente em Hebreus capítulo 4, versos 8 até o verso 11. Leia comigo. Hebreus capítulo 4, versos 8 a 11. Que outro dia, que outro repouso, que outro sábado Deus tem preparado para você? Aqui diz o verso 9, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse que resta para o povo de Deus? É o repouso em Cristo? É o repouso em Cristo? É o repouso da salvação, da libertação dos nossos pecados? Sim. Mas existe um outro repouso que Deus está preparando para o seu povo. Quando você lê a Bíblia, você descobre na Bíblia que existe o sábado semanal, que é o repouso de Deus, e o repouso para o seu povo também. Isso está claro em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. O sábado semanal está presente também na lei de Deus, dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Ali está no capítulo 20 de Êxodo, versos 8 até o verso 11. Ali está o repouso de Deus, o santo sábado, o sábado semanal, o 7º dia da semana. Mas quando você lê a Bíblia, você descobre que existia também o sábado anual. O sábado anual acontecia de 7 em 7 anos. O 7º ano, Deus disse, vocês não plantam. Eu vou alimentar vocês neste 7º ano. A terra vai produzir por si mesma. Vocês não plantam. Vão dar descanso para a terra. Todo o 7º ano era o sábado anual. É o sábado do descanso para a terra. Mas quando você estuda a Bíblia, você descobre que também existia o descanso milenial. Percebam, existe o descanso semanal, o descanso anual, ou seja, o sábado semanal, o sábado anual, mas existe um sábado milenial. Abra sua Bíblia, porque existe um sábado milenial, o descanso milenial. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Vocês sabem que a história do pecado no planeta Terra vai durar 6.000 anos. 6.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois de Cristo. Nós estamos por volta desses 6.000 anos, queridos. Um pouco mais, um pouco menos. Ninguém vai marcar o dia e a hora e o ano da volta de Jesus, mas nós estamos no início do 7º milênio, no finalzinho dos 6.000 anos, iniciando o 7º milênio. Você tem que crer nisso, porque não há dúvida de que foram 4.000 anos desde que Adão e Eva pecaram até Cristo. Não importa, meus queridos, se os 4.000 anos foram até o nascimento de Cristo, ou se foram até o batismo de Cristo no ano 27, ou até a morte de Cristo no ano 31. Queridos, esse não é o ponto. O ponto é que, do pecado de Adão até Cristo, foram ao redor de 4.000 anos. Números redondos. E de Cristo até hoje, são 2.000 anos. Queridos, você pode falar, são 2021? Sim, mas queridos, 21 anos em 1.000 anos é como que 20 segundos em 1 hora. Isso não é nada, 20 segundos em 1 hora. Assim também não são nada 21 anos em 1.000 anos. Nós estamos por volta do início do 7º milênio. 6.000 anos são passados. E o 7º milênio é o sábado milenial. Jesus ou volta agora, ou volta agora. Jesus não vai voltar daqui 50 anos, meu irmão. Não. Nós estamos às portas do decreto dominical. Nós estamos às portas da angústia qual nunca houve. Nós estamos às portas do fechamento da porta da graça. Nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus. Você tem que crer assim. Porque se você crer assim, você vai viver assim. Mas aqueles que são os servos maus, que dizem tarde virá o meu Senhor, estes vivem vida relaxada, displicente, vida morna, porque eles acham que tem muito tempo. Você não tem muito tempo, meu querido irmão. Por quê? Porque, primeiramente, eu posso morrer hoje, você também pode morrer hoje. Nós não temos muito tempo, só temos o dia de hoje. Mas mesmo que não morramos hoje, vamos continuar vivendo, temos que entender
que os sinais da volta de Cristo que nos cercam, todos, cristãos e não cristãos, cientistas, todos estão dizendo, é chegado o fim do mundo. É chegado o fim do mundo. Você nega isso? Ou você acredita nisso? Queridos, existe o descanso milenial. O sábado semanal foi esquecido pela humanidade. O sábado semanal. O sábado anual também foi esquecido pela humanidade. E o sábado milenial, que é o 7º milênio, que é o milênio de Apocalipse 20, que Satanás será preso. Satanás vai ficar preso neste 7º milênio, neste sábado milenial. E o povo de Deus estará 1000 anos no céu com Jesus Cristo. E nós vamos descer do céu com a Nova Jerusalém. Todos dentro da Nova Jerusalém vamos descer do céu no final deste 7º milênio. É isso que Apocalipse capítulo 20 nos mostra. Veja aí Apocalipse capítulo 20, verso 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Os 1000 anos ainda não começaram, porque Satanás ainda não foi preso. Então, queridos, nós estamos por volta, há poucos minutos, queridos, diríamos, do início deste 7º milênio. Não vamos discutir por um ano a mais, um ano a menos, não vamos discutir isso, ninguém sabe o dia, a hora e o ano da volta de Jesus. Mas nós estamos às portas. Temos que nos preparar. Não é tempo de ser morno. Não é tempo de ser morno. É tempo de ser reavivado pelo Espírito Santo, incendiado pelo Espírito Santo, dando as costas para Roma. Dando as costas para Roma. Deixando de beber o vinho de Babilônia. Sai dela, povo meu. Existe um povo meu dentro de Babilônia. Um povo sincero. São milhões e milhões. Existe um povo meu dentro de Babilônia. Nós temos que dar este alto clamor, esta mensagem. Sai dela, povo meu. E unam-se aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Porque este 7º milênio será o milênio do povo de Deus no céu. Porque diz aqui no capítulo 20 de Apocalipse, verso 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo. Ele é lançado no abismo durante os 1000 anos e ele vai subir do abismo. Vocês lembram da profecia de Apocalipse 17? Apocalipse capítulo 17, verso 8, onde diz que tem uma besta que vai subir do abismo? Apocalipse 17, verso 8, aqui diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Quem é essa besta que há de subir do abismo? É a besta do abismo. A besta do abismo não é o papado, e não é a besta que subiu da terra, os Estados Unidos. A besta do abismo é o próprio Satanás. A besta que subiu do mar é o papado, a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, o protestantismo apostatado. Mas a besta do abismo é Satanás. Ele foi lançado do céu para o abismo, antes de Adão e Eva serem criados, porque a terra era um abismo. E agora, no começo dos 1000 anos, ele vai ser lançado no abismo, diz aqui Apocalipse 20, verso 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Por 1000 anos ele fica no abismo. A terra em estado caótico, sem luz, em trevas, 1000 anos em trevas. E então, no final dos 1000 anos, ele vai subir do abismo. Para quê? Para enganar as nações de ímpios, ímpios que serão ressuscitados no final dos 1000 anos. Por isso diz aqui no capítulo 20, verso 7, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sai do abismo, porque agora a terra está cheia de ímpios que foram ressuscitados. A segunda ressurreição acontece no final dos 1000 anos. É dos ímpios. Mas a primeira ressurreição é dos bem-aventurados. Acontece no comecinho, no início dos 1000 anos. Porque o povo de Deus é ressuscitado e é arrebatado para o céu para viver com Cristo 1000 anos no céu. É assim que diz aqui em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Estes que são ressuscitados na primeira ressurreição ressuscitam na segunda vinda de Jesus, no início dos 1000 anos. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, que é a morte no lago de fogo e enxofre. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas reinarão, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia! O 7º milênio é o descanso que Deus
é o repouso que Deus ainda tem para o seu povo. Aqueles que descansam no sábado semanal, eles vão entrar no descanso milenial que Deus está preparando para o seu povo. É o descanso dos 1000 anos no céu. Eles vão entrar no céu. Eles vão descer do céu com a Nova Jerusalém no final dos 1000 anos para herdarem a nova terra, onde estará o trono de Deus por toda a eternidade. Satanás e os seus anjos serão queimados, diz aqui em Apocalipse 20, verso 10, verso 9 e verso 10. Eles cercam a cidade, mas não tomam a cidade. Eles serão queimados. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Mas o povo de Deus herda a nova terra. Eles entram no descanso de Deus. Os que creem, os que não são profanos, os que não são prostitutos. Queridos, o que aconteceu com Israel literal não pode acontecer com você e comigo. Nós somos o povo de Deus, somos o remanescente de Deus na terra, batizados pelo Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. E que você entre neste repouso, porque resta um repouso para o povo de Deus. Os que guardam o sábado semanal também entrarão no sábado milenial, que é o repouso de Deus, sendo arrebatados para o céu e vivendo com Cristo 1000 anos no céu. A minha oração, meu irmão, é que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que você se prepare para entrar neste repouso milenial, subindo ao céu com Jesus Cristo, para todo sempre. Aleluia! Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.